Queridos irmãos, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 701. Então, aqui agora nós vamos dar sequência. Então o tema agora, na sequência, é a doutrina das penas eternas passou do tempo, né? Então, como se diz o ditado, né? É como uma fruta. É como uma fruta. Você observa uma fruta, uma laranja, por exemplo. Você vê ela nascer, você vê ela crescer, você vê ela amadurecer e você vê ela apodrecer. Agora, você entende que essas fases do nascimento, do crescimento, do amadurecimento, do empodrecimento, faz parte da evolução. Olha só você como são as coisas. Faz parte da evolução. Então, as doutrinas, né, das penas eternas, elas foram necessárias. Foi necessário as doutrinas. Aliás, o dogma das doutrinas, o dogma das penas, né, eternas, foram necessárias, porque a humanidade naquela época eram mais primitivas. Agora, como eu já disse em alguns vídeos, é lamentável como que na atualidade ainda existe os dogmas das penas eternas. Quantas seitas religiosas sobrevivem graças a esses dogmas? Quantos pastores eles excomungam, né, outras pessoas, dizendo que Deus irá puni-los, jogando praga uns nos outros. Apesar que isso não existe, mas a gente tem que usar esses termos. Então, quantas doutrinas sobrevivem graças ainda a esses dogmas? Porque dogmas são leis criadas pelo homem. Não são leis criadas por Deus. Aqui na Terra, não. A única ciência durante todo o processo evolutivo aqui na Terra. Olha, a Terra, ela foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo, não só a Terra como outros planetas, mas vamos ficar só na Terra para não complicar a situação. E os arquitetos siderais, de 4,5 a 5,5 bilhões de anos atrás. Então, paremos para analisar os dogmas mediante todo esse processo
evolutivo. Durante todo esse processo evolutivo. Todas as seitas religiosas é obra do homem. Em momento algum, Deus opinou. E jamais ele, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele iria opinar. Então, olha só para você ver. A doutrina das penas eternas passou do tempo. Olha o que Kardec fala aqui. A crença na eternidade das penas materiais, né? A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Então você para e raciocina para você ver. Por que cultiva, por que se crê na eternidade das penas materiais? Na crença das penas materiais. Por que se crê? Por falta de compreender o poder da moral. Isso é por falta de moral. Uma vez essa moral conquistada abrange, é como um leque que se abre. Então, ela foi necessária. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Agora, eu bato nessa questão porque, como diz aqui no capítulo 6º do livro Céu e Inferno, que é esse nós estamos esmiuçando, a questão duração das penas, futuro do livro dos Espíritos. Depois nós vamos dar sequência no livro dos Espíritos, assim que nós terminar de esmiuçar essa questão aqui, que isso aqui é uma sequência. Durante mais de 40 séculos nos separa de Moisés. E o mais interessante é que parece que nós na Terra ainda vivemos na época de Moisés. Parece que nós vivemos. Porque na época de Moisés existia o olho por olho, dente por dente. Na atualidade também existe o olho por olho, dente por dente. Existe o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a idolatria, as pitonisas, os oráculos. Porque na época de Moisés existia também os médiuns charlatões, mistificadores, impostores, que recebiam comunicação dos espíritos que se encontravam na erraticidade, que eram também charlatões, impostores. Na época de Moisés existia os médiuns que recebiam espíritos que liam, né, as linhas das mãos, os buenas dichas, né?
ledores de sorte, como se diz, existia. Na época de Moisés, você pode não acreditar no que eu estou dizendo aqui agora, mas na época de Moisés existia pai de santo, aqueles que auto se denominavam assim, conhecedores das leis de Deus, e que se você tivesse qualquer tipo de problema e fosse até ele, ele dizia resolver os teus problemas todos, como na atualidade. Quantas pessoas recorrem a essas pessoas para poder trazer o marido em 7 dias, para trazer a cobra com cabeça de gente em 7 dias. Deus que me livre. Se eu chegar aí, com todo respeito, eu tô brincando nesse sentido, assim, porque eu não vou, não. Mas se eu chegar aí num lugar desse, eu quero chegar a hora que a pessoa falar assim, eu vou trazer a serpente com cabeça de gente para você em 7 dias. Eu falo assim, olha, se você trazer essa serpente de volta, se você trazer essa jiboia com cabeça de gente, você vai ficar com ela para você. Desapareça. E eu vim aqui, não foi para você trazer a jiboia, a serpente de volta. Se a carapuça servir vista. Eu não vim aqui para você trazer serpente, jiboia, sucuri com cabeça de gente. Eu não vim aqui, não. Você tá entendendo? Eu vim aqui para dizer para você, se você realmente tem poder, eu vim aqui te pedir para você desaparecer com essa serpente para sempre. Porque nunca mais eu quero ver essa jiboia com cabeça de gente na minha frente. Se você fizer um trabalho aí e essa jiboia, essa serpente com cabeça de gente aparecer na minha frente, eu te processo. Gente, porque nós temos que correr de problema. Nós temos que desaparecer de problema. É a mesma coisa, lixo. Lixo, nós temos que... Você sabe, né? Existem os caminhões que passam pegando lixo, né? Você sabe para onde é que eles levam o lixo, né? Tem um lugar que chama lixão. Agora, você sabe por que eles levam lá por lixão? Para poder não contaminar a cidade. Para não feder. Eu vou usar um outro nome, para não catingar a cidade. Então, lixo tem que ser jogado no lixo. Porque se você trazer jiboia com cabeça de gente, você vai ficar com essa jiboia para você. Você viu, carapuça? Vista. Então, naquela época de Moisés existia isso, gente. Existia charlatão, mistificador, existia tudo. Então, por isso que foi preciso que Moisés instituísse certas leis, porque, coitadinho, ele ia perder, né? Então, olha só para você ver. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Aconteceu como
como com as crianças que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de certos seres fantásticos que lhes causam pavor. Eu não sei se você conseguiu entender isso aqui. Eu, principalmente, quando criança, você já ouviu aquele ditado antigamente, mula sem cabeça? Eu já, eu já, quando criança, eu ouvia muito esse ditado, sabe? Então, muitas pessoas, antigamente, nós quando éramos crianças, né, assim, depois passamos para a adolescência. Então, às vezes, os nossos pais diziam assim, ó, não fica até tarde para a rua não, por causa da mula sem cabeça, viu? E tem algumas religiões que na quaresma eles dizem que a mula sem cabeça ela é solta, ela vive solta. Isso para amedrontar as pessoas, sabe? Então, a falta de cultura, a falta de moral, a falta de conhecimento das leis de Deus leva as pessoas a crer de que realmente existia, né? Exista esses contos de fadas. Ó, a mula sem cabeça. Eu, desde criança, na condição de vidência, eu já vi tanta coisa. Eu não via, não era mula sem cabeça, não. Eu ficava doido para ver mula sem cabeça, mas eu não via. Eu via era espírito, só que eu não sabia que era espírito. Porque naquela época eu não tinha ninguém que me esclarecesse. Então, eu via espíritos sem braço. Eu via, hoje eu entendo como espíritos, espírito sofredor, sem braço, sem perna. Eu via espíritos sem cabeça. Entendeu? Eu via tudo essas coisas assim. Médio vidente, ele não vê só coisas bonitas. O médico que tem vidência, ele vê praticamente 99% de coisas horríveis e 1% de coisas lá agradáveis. Mas 99% são coisas horríveis. Então, foi-se a época em que se acreditava em mula sem cabeça, naquelas fantasias, naquelas ilusões. Então, olha só para você, da mesma forma, ó, aconteceu como com as crianças que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de certos seres fantásticos que lhes causam pavor. Agora, é interessante que, principalmente no catolicismo, ainda se cultua até hoje, né? A crença nesses símbolos que amedronta as pessoas. Naquela época minha, como criança, nossa, se falasse em mula sem cabeça, a gente ia enfiar debaixo da cama. Mas é interessante como hoje em dia, aí no ano de 2021, ainda muitas crenças religiosas, principalmente o catolicismo, ainda prega, né?
que existe o demônio, que existe o capeta, que existe a mula sem cabeça, né? Principalmente em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, cidade onde eu moro. Existem muitas lendas. Uma delas, isso é lenda, gente. Uma delas é a tal da Maria Engomada. Olha só para você ver. Porque uma jovem não conseguiu casar e parece que a história ela morreu, não sei de que forma lá, e próximo ao cemitério, muitos jovens via essa noiva passando para lá, para cá, para lá, para cá. E parece que, não sei se o nome dela era Maria mesmo, e ficou na história, nas lendas, de Maria Engomada. Mas isso não passa-se de mediunidade, onde espírito, aproveitando a ignorância das pessoas, sempre se passaram por esses símbolos para assustar a humanidade. Mas Kardec continua aqui, ó. Mas chega um momento em que a razão da criança recusa por si mesma essas histórias. Então chega um momento que você para e pensa, você fala assim, que o quê? Que mula sem cabeça o quê? Que saci pererê o quê? Onde já se viu? Isso não existe não. Entendeu? Que Deus pune a gente o quê? Que Deus condena o quê? Que inferno é esse? Que a gente vai queimar no fogo do inferno eterno? Não existe capeta, demônio, não existe nada não. Demônio é nós mesmo. E de alguma forma, na mitologia, santos somos nós mesmos. Mas, gente, Vamos pelo lado da mitologia. Nós somos os santos quando praticamos as leis de Deus corretamente. Nós somos os demônios quando nós praticamos as leis de Deus de forma errada. Não é Deus que nos torna santo sem merecer. Nós que batalhamos para nos tornarmos santos. E também não é Deus quem cria demônio. Nós que nos tornamos demônios a partir do momento que nós deixamos de praticar as leis divinas. Então, essa crença toda nessa mitologia, nessas penas eternas, isso dura até o ser amadurecer a sua moral, a sua cultura, a sua inteligência. Quando ele raciocina, ele pensa, fala, o quê? Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, foi nos criar para depois nos matar. E ao morrermos, nunca mais existiremos? Não, isso não existe não. Aí a pessoa começa a raciocinar. Ele começa a raciocinar e ele começa a estudar. Aí muita coisa ele aprende. E então seria absurdo pretender governá-las pelos mesmos meios. Aí é difícil depois você governar aquelas pessoas, aquelas crianças pelos mesmos meios. Joãozinho, não faz isso porque a mula sem cabeça vai aparecer a você à noite e vai te pegar. Que isso, tia? Mula sem cabeça não existe, não. Isso é generalizando a humanidade toda, o Joãozinho.
Então, cultura, moral, conhecimento das leis de Deus. Mas leis de Deus, você entendeu? Não essa lei que existe na terra criado pelo homem. Não esses dogmas criados pelo homem. Porque o que você não sabe, você sempre foi levado a acreditar que a Bíblia é obra de Deus. E não é obra de Deus, gente. A Bíblia é 100% obra do homem. O homem é quem a escreveu e o homem é que a escreve. Porque, eu não sei se você sabe, a Bíblia ainda está sendo escrita. A Bíblia nunca deixou de ser escrita. A Bíblia, ela é mutável. Ela não é imutável. Vamos para o próximo vídeo.